Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa teleaula de número 3. Quem vos fala aqui é o professor Alberto Viana e eu gostaria de cumprimentar cada um de você que está aí, aluno, você, professor presencial, porque vocês são peças fundamentais aqui na nossa teleaula 3 e, é claro, nessa nossa disciplina que é Gestão Estratégica em Cooperativismo. Novamente, seja muito bem-vindo. Não estou aqui sozinho, é claro, você já sabe, estou com a presença ilustre do professor Jorge. Tudo bem, professor? Olá, professor Alberto. Como vai? Bem, vamos iniciar nosso encontro, mais um encontro, afirmando a nossa alegria de estar aqui transmitindo esse conhecimento. E começando com uma pergunta: como é que você está se sentindo em relação às aulas? Está refletindo a respeito da sua própria realidade, a respeito da realidade da região que você reside, a respeito do seu trabalho integrador? Eu espero que sim. Seja bem-vindo, aluno e aluna, professor e professora. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Professor Alberto. Obrigado, professor Jorge. Então é isso, né? O professor deu aquelas boas-vindas, nós estamos aqui juntos novamente, é claro, eu, o professor Jorge, a Tamires, que está aí, né, com esses sinais aí, com a língua brasileira de sinais. É muito importante para você, aluno, né, que não consegue, de repente, captar a mensagem, mas nós temos aqui a nossa intérprete e é lógico, é um prazer muito grande estar com essa equipe do estúdio, equipe do Instituto Federal de Educação do Estado de Rondônia, nosso IFA. Então seja muito bem-vindo, professor presencial. Qualquer dúvida que os alunos tiverem, né, a dinâmica vai continuar a mesma, tá? Você pode mandar a mensagem, o professor Jorge aqui responde na hora, ou então nós trazemos aqui para nós dois respondermos, ou ele mesmo responder, e é lógico, estamos sempre à sua disposição, dependemos de você, claro, para que a nossa aula seja uma aula muito boa. Vamos para o conteúdo então, coloca aí na tela que eu quero te mostrar o que nós vamos ter hoje. Olha só aqui, ó. Conteúdo, vamos trabalhar então objetivos e estratégias organizacionais. Vamos falar hoje de uma ferramenta muito importante para a nossa disciplina, que é o mapa estratégico, tá bom? Você vai entender. Vamos falar também de controle e das formas de avaliar o nosso planejamento estratégico. E também vamos apresentar um modelo de plano de ação anual. Quais são os objetivos da nossa teleaula? É reconhecer os objetivos e estratégias organizacionais, construir os objetivos e estratégias e também aplicar aí um modelo de plano de ação anual. Volta aqui para mim porque eu quero te falar novamente, antes de a gente começar a relembrar, nós estamos na teleaula de número 3, tá bom? Teleaula de número 3 e essa teleaula é aquela que vai trazer exatamente o conteúdo de gestão estratégica mais utilizado. Nós já vimos lá atrás o que é planejamento, conhecemos a história do planejamento, as filosofias, falamos também da identidade organizacional, não é verdade? Que são a missão, a visão e os valores. Falamos também dos tipos de planejamento, né? Que é esse que está na tela. Deixa eu relembrar para você ver. Ó. Olha só aí, ó. Coloca aí para a gente ver, relembrando então os tipos de planejamento. Falamos do primeiro, que é o planejamento estratégico, é aquele que está lá no topo da organização, né? A alta direção, ou seja, nós temos a visão da empresa, nós temos o foco no longo prazo, os objetivos gerais. Nós temos também o planejamento tático, que é aquele que está no nível dos gerentes, né? Ou seja, a visão é mais por departamentos, o foco então está no médio prazo. Também tivemos, é claro, as ações por áreas específicas, isso está tudo dentro do tático. E, para finalizar os tipos de planejamento, falamos aí do planejamento operacional, ou seja, é aquele que está no nível dos supervisores, ou seja, aquela visão por tarefas, o foco no curto prazo, que é até um ano, né? É a rotina do dia a dia. E aí, as perguntas que são feitas, na verdade, quando você fala em tipos de planejamento, no estratégico, por que e quando nós vamos realizar determinadas ações a longo prazo, onde e como aquele planejamento tático, né? E o que fazer, né? É aquele planejamento operacional da rotina do dia a dia. Falamos ainda da missão e da visão, na verdade, dos valores, são conhecidos como a identidade organizacional, o objetivo de haver
Uma missão é deixar clara a razão da existência da cooperativa ou de qualquer outra organização. O da visão é explanar o que ela almeja, ou seja, o que pretende alcançar. E o objetivo dos valores é atuar como um divisor de águas para a orientação organizacional. Antes de começarmos, fazermos essa pergunta, o que são objetivos? Pode voltar aqui para mim, que eu quero te lembrar uma coisa. Lembra bem, planejamento, os 3 tipos de planejamento, sendo estratégico, tático e operacional, a missão, a visão e os valores da organização são peças fundamentais para você entender, para você montar a sua cooperativa, né, dentro do projeto integrador. Lembrando, o projeto integrador tem a atividade de percurso, que é exatamente você montar o seu planejamento estratégico da sua cooperativa. E lá, é claro, tem vários ramos, né? O ramo mineral, o ramo da cooperativa de crédito, tem a cooperativa agropecuária e tantos outros. Se não me engano, são 7, não me lembro aqui agora, mas acredito que sejam eles. E aí você precisa entender muito bem cada etapa dessa disciplina, desde a primeira aula. Se você não conseguiu captar alguma mensagem dentro do seu material, volta lá, vai lá no canal do YouTube do IFRO e reassiste essa aula, porque com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas. E é claro, cada etapa você vai montando uma parte para a montagem da sua cooperativa dentro do projeto integrador, tá bom? Qualquer dúvida, novamente, o professor Jorge está aqui, manda um alô aí, professor Jorge, né? Qual é a escola, qual é o município, né, desse nosso grande estado de Rondônia, manda um alô pro professor Jorge, ele está aqui com saudade. Falou, ó, semana passada poucas pessoas mandaram alô para ele, né? E é lógico, conforme nós formos caminhando nesta aula, você vai entender muito bem e você também vai poder interagir. Acorda, meu filho. Acorda, porque a nossa aula começou, tá bom? Vamos para a primeira pergunta, então, aqui do nosso conteúdo, para você entender. O que são objetivos? Pessoal, olha bem aqui. Os objetivos podem ser conceituados como o estado, a situação ou o resultado futuro que a organização pretende atingir. E isso lembra muito bem o quê? O planejamento. Um objetivo também pode ser definido como alvo ou ponto quantificado. Lembre-se bem, olha essa palavra-chave que eu quero colocar aqui para você, ó, com prazo de realização e responsável estabelecidos, tá bom? Tem que se ter um prazo e tem que se ter as pessoas que são responsáveis, tá? E é lógico que se pretende atingir através do esforço de todos dentro da organização. Por esse motivo, eles devem ser transformados em metas, que são fragmentos de um objetivo. As metas permitem melhor distribuição de tarefas e melhor acompanhamento dos resultados parciais. Volta aqui para mim, porque eu quero te lembrar uma coisa. Nós falamos do que são objetivos. Ele muito vai se confundir com o quê? Com o planejamento. Por quê? Um objetivo é algo que você almeja um resultado futuro. Planejamento é isso também. Mas é claro, você precisa definir metas específicas para alcançar esse objetivo. E nós já demos vários exemplos. Você lembra lá, eu quero comprar um carro. Quanto que eu preciso guardar por mês para comprar um carro? Calma. Primeiro você precisa saber que carro é esse, qual é a marca, qual é a cor, quanto ele custa, se você tem condições de comprar esse carro, tá? E se você sabe tudo isso, você vai colocar, o carro custa, vamos colocar um exemplo aqui, 50 mil reais. Esse carro custa 50 mil reais. Opa, quanto que eu consigo guardar por mês para poder, o carro é objetivo, é a tua meta, tá? Quanto que eu consigo guardar por mês para comprar esse carro? Ah, não sei, eu acho que eu consigo guardar R$1.000. R$1.000, opa, se eu consigo guardar R$1.000 por mês, em quanto tempo eu vou conseguir comprar esse carro à vista? Porque o meu objetivo é comprar ele à vista. 50 meses, tá? É simples. 50 meses, R$1.000 por mês, você vai guardar e em 50 meses você vai lá e compra seu carro à vista. É claro, vamos torcer para que ele continue esse mesmo valor, né? Porque se ele aumentar, você vai ter que aumentar também os valores que você vai guardar para poder comprar. Tá bom? E é por isso que existem as metas. E essas metas, elas têm alguns requisitos que precisam ser reconhecidos. Coloca aí na tela que eu vou te mostrar melhor. As metas, elas precisam ser SMART. Olha aqui para mim de novo. Ei, meu filho, olha aqui, volta aqui para mim, porque eu quero... SMART. O que SMART te lembra?
Ah, é o meu smartphone, professor, que está guardado aqui no meu bolso. Deixa ele guardado aí. Tá? Não é para você utilizar ele agora na sala de aula, não. Estou lembrando, mas é só para deixar ele guardadinho aí. Guarda o seu smartphone aí. Smart, do inglês, significa inteligente. Então, smartphone significa um telefone inteligente. E é esse que você tem guardadinho, deixa ele guardadinho aí por enquanto, tá? Mas as metas são smart porque as metas são inteligentes? Claro. No dito popular, nós precisamos ter metas inteligentes porque nós queremos alcançar resultados melhores, não é verdade? Mas esse SMART aqui nada mais é do que uma abreviação, na verdade, uma sigla de palavras-chave que você vai entender por que as metas precisam ser SMART. Coloca na tela de novo que eu vou te mostrar. Por que as metas são SMART? Porque o primeiro S, elas precisam ser específicas, tá bom? As metas precisam ser específicas. Eu falei para você que você queria comprar um carro e esse carro custava 50 mil. Ah, é um carro de 50 mil, mas qual é o carro? É da marca tal, é do modelo tal, ele precisa ser da cor tal, eu quero o banco dele cor de rosa, eu quero, sei lá, direção hidráulica, eu quero aparelho de som com DVD, com câmera de ré, com sensor de estacionamento e tudo isso. A meta, ela precisa ser específica, por isso que tem o S aqui. O que são M? Mensuráveis. Olha aqui para mim, mensuráveis. Hoje, você tem condições de comprar uma Ferrari? Quem dera, não é verdade? Se você pudesse comprar uma Ferrari hoje, se você puder, graças a Deus, né? Boa sorte para você. Fico feliz. Mas se você não tem condições, será que você estabeleceu uma meta de comprar uma Ferrari daqui a 2 anos, ela é mensurável? Você consegue medir aqui 2 anos comprar essa Ferrari? Meio difícil, né? E se você quiser abrir 10 unidades da sua cooperativa? Uma cooperativa de leite, uma cooperativa de crédito, uma cooperativa extrativista. Será que você consegue estabelecer ou mensurar quanto e quanto que você vai precisar ter de dinheiro ou de recursos tecnológicos, né, para poder montar a sua cooperativa, essas 10 unidades? É um pouco difícil, né? Por isso que as metas, elas precisam ser mensuráveis. Opa, eu quero comprar um carro de 50 mil. Para mim comprar ele em 2 anos. 2 anos dá 24 meses. Eu preciso guardar em torno de 2 mil por mês. Será que eu consigo guardar 2 mil por mês e mensurar isso ou não? Ah, eu quero comprar uma Ferrari. Impossível comprar em 2 anos guardando só 2 mil, não é verdade? Quase que impossível. Então as metas, elas também são assim. Elas precisam ser mensuradas, elas precisam ser medidas. Eu tenho condições? Tenho. Mas se eu não tenho, ela não é uma meta mensurável. Outro tópico aqui da letra A, pode colocar aí, ó. As metas, elas precisam ser alcançáveis. É isso que eu acabei de falar, volta aqui. É isso que eu acabei de falar. A meta, ela precisa ser alcançável. Eu quero comprar uma Ferrari daqui a 2 anos, mas eu só consigo guardar R$500 por mês. Eu vou conseguir comprar essa Ferrari só se for aquela de miniatura, não é verdade? E para poder brincar lá, ou de controle remoto, para poder brincar ou dar para o meu filho. E eu nem tenho filho homem. Tenho sim. Ah, e aí? Mas ele não é mais criança. Você consegue? Peraí, é alcançável você comprar uma Ferrari daqui a 2 anos? Não. É alcançável você abrir 10 cooperativas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Não. Não é alcançável. A não ser que realmente você saiba que vai ter um aporte de recurso financeiro muito grande e você tenha condições de alcançar essa meta. Então a meta, ela precisa ser específica, mensurável e alcançável até agora. Vamos para o próximo tópico aí, ó. As metas precisam ser realistas e também temporais. Volta aqui para mim. Tua meta, ela precisa ser realista. Por isso que eu coloquei o exemplo da Ferrari. Eu tenho condições de comprar uma Ferrari? Sendo realista na minha situação atual hoje, não tenho condições. Não sei nem em quanto tempo eu um dia terei essas condições de comprar uma Ferrari. Eu nem quero uma Ferrari, né? Mas se me desse eu queria, né, professor? Claro. Seria bom demais, tá? Mas eu não tenho condições, tá? Então ela é realista? Ah, eu quero ter uma Ferrari. Não é realista. Nós precisamos ser realistas. Hoje, na sua região, para você abrir uma cooperativa, uma unidade é suficiente? Pode ser que seja. 2 unidades? Talvez sim. Agora 10, só na sua região. Estou falando só na sua região aí. 10 unidades da sua cooperativa, será que é necessário? É realista? Não, porque é algo que não tem condições, tá bom? E elas também precisam ser temporais, não é verdade? Por que as metas precisam ser temporais? Você precisa definir um espaço de tempo, tá?
Pode voltar aqui para mim, você precisa definir um espaço de tempo. Não dá para você colocar uma meta que daqui a 100 anos eu vou comprar essa Ferrari. Não sei nem se eu vou estar vivo. Agora, se de repente eu coloco uma meta, não, daqui a 20 anos eu guardando X dinheiro, olha só, colocando no papel ali, verificando a questão de juros compostos, tá? Indo no banco, olha, o gerente do banco me fala, ó, se você guardar X reais por ano, por mês, quer dizer, em tantos anos você vai conseguir comprar a sua Ferrari. Já pensou daqui a 20 anos? Precisa ser temporal, né? Mas também precisa ter muita força de vontade, né, professor Jorge? Para comprar uma Ferrari aí em 20 anos, imagina. Exatamente, é muito tempo, né, professor? Totalmente. Aproveitando aqui a fala, professor, eu queria mandar um abraço aqui para a Escola Paulo Freire de Itapuã do Oeste, que está mandando saudação para a gente aqui, né? A Delma, que está ajudando a gente aqui também, participando. Muito obrigado pela participação, Adelma, pela contribuição, tá? E realmente, explicação do professor muito clara, né, pessoal? Eu estou aqui ligadinho com vocês, esperando qualquer dúvida, qualquer questionamento que o professor Alberto levante aqui, tá bom? Professor Alberto, a palavra. Obrigado, professor. Então é isso. Na verdade, falamos então do que são objetivos e, é claro, quando nós temos objetivos, nós temos que estabelecer metas. Vamos continuar o conteúdo. Coloca na tela aí, ó. Então, os objetivos devem ser elaborados em número suficiente ao que as organizações consigam realizá-los, tá? Eles devem ser devidamente fragmentados, tá? O que é fragmentado? É serem divididos, tá? A toda a organização, de modo que cada funcionário saiba o seu papel para alcançá-lo, fazendo com que o funcionário também estabeleça os seus objetivos dentro daquele maior da organização. Quais são as características dos objetivos? Os objetivos eles precisam ser viáveis e desafiadores. Ei, meu querido, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você não tem condições hoje de comprar uma Ferrari, certo? Tá? Mas de repente você tem condições de comprar um outro carro mais acessível, mas não quer dizer mais acessível aquele que com 2, 3 meses de salário você consiga comprar aquele carro, não. Mas um carro que de repente te traga um conforto. E eu não estou falando de carro, mas assim, poderia ser uma casa, poderia ser uma chácara, uma fazenda, ou sei lá, ou você viajar para a Europa, ou no Brasil mesmo, nós temos tantos, nosso país aqui é um país maravilhoso, tem tantas riquezas, não é verdade? Tem tantos locais naturais muito bons para a gente ir, no nosso estado de Rondônia mesmo, não é verdade? E aí você quer colocar uma meta desafiadora, os objetivos precisam ser desafiadores. Ah, eu vou abrir uma cooperativa só com uma salinha, 2 atendentes e um banheiro para caso alguém precise. Não, meu querido, isso não é desafiador. Diga que você vai abrir a sua cooperativa, mas uma cooperativa que tenha no mínimo 40 funcionários, que tenha pelo menos 10 funcionários lá na frente para poder atender o cliente, que tenha uma unidade que traga conforto para o teu cliente, que você consiga oferecer um produto ou um serviço de qualidade. E isso sim é você colocar uma meta, um objetivo que vai te desafiar. Opa, para me alcançar isso. Me diga uma coisa, será que para você alcançar algo satisfatório, tem que ser desafiador? Claro que tem. Claro que tem. Se te desafia, você com certeza vai fazer de tudo para poder alcançar. E é claro, vai dar um pouco de trabalho, mas com muita força de vontade você consegue alcançar, tá bom? Outras características dos objetivos. Eles precisam ter prazo determinado, já falamos isso, né? Eles precisam ser mensuráveis, e quando falo mensuráveis, ou medidos, tá? De forma quantitativa e qualitativa, tá bom? Eles precisam ser claros, explícitos, tá? Por exemplo, o exemplo do carro que eu falei aí, o carro, eu quero um carro da marca tal, mas ele precisa saber, tem vários carros dessa marca, ele é um SUV, ele é um sedã, ele é um hatch, que cor ele é, não é verdade? Qual é a cor do banco, ele vai vir com rádio, vai vir com DVD, enfim, precisa ser claro e explícito. E também precisam ser conhecidos e aceitos por todos, tá? Estabelecer objetivos e desafios é básico para qualquer atividade ou negócio. Mas veja bem essa frase de Lewis Carroll, tá? Do livro lá, ou do filme Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Olha aqui para mim. Você sabe onde você quer chegar? Você já tem uma visão de onde você quer chegar, o que você quer ser quando crescer, ou o que você vai fazer, a sua visão, o que você vai fazer quando você concluir o seu curso técnico em cooperativismo. Olha só a visão, lembra? A gente verifica a visão lá na frente, o que você quer ser quando crescer,
O que eu vou fazer quando eu terminar, quando eu concluir esse curso em cooperativismo? Eu vou abrir a minha cooperativa? Eu vou conseguir abrir uma empresa? Ou, enfim, o que eu estou almejando para a minha vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Não é verdade? E aí Lewis Carroll deixou isso muito bem claro. Lá no filme, Alice no País das Maravilhas, na verdade é do livro. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Alice estava lá naquele País das Maravilhas e chegou no meio de uma encruzilhada e não sabia para onde ir. E aí avistou um gato em cima da árvore e perguntou para o gatinho: gatinho, eu gostaria de ir para algum lugar. E o gatinho perguntou: mas para onde você quer ir, Alice? Ah, eu não sei. E ele respondeu de pronto: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí eu te pergunto, eu professor, estou te perguntando, aluno que está aí assistindo, professor que está aí participando da nossa aula, você, aluno, sabe onde quer chegar? Porque se você sabe, com certeza o teu caminho vai estar muito bem definido e você já tem o primeiro passo para começar a trabalhar. Tá bom? Vamos assistir então um vídeo aí, para você entender melhor algumas coisas, para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Por favor. Como as empresas estão estruturando e planejando seus objetivos diante da competitividade do mercado? Essa é uma pergunta muito importante. Diante de um mercado altamente competitivo, as empresas precisam deixar velhos conceitos de lado e focar em planejamento para estabelecer estratégias eficazes para alcançar seus objetivos. As metas são o objetivo que cada empresa deve focar para atingir o seu público-alvo. Segundo o levantamento do Sebrae Nacional, cerca de 24,4% das empresas fecham as portas com menos de 2 anos de existência. E esse percentual pode chegar a 50% nos estabelecimentos com menos de 4 anos. Mais da metade não realiza o planejamento estratégico antes do início das atividades, o que pode prejudicar e muito um negócio. Planejar auxilia na precaução aos imprevistos que surgirem pelo caminho. A especialista em gestão de empresas, Roselane da Silva, aponta os principais pontos que as empresas devem levar em consideração ao traçar o mapa estratégico da sua empresa. O que cada empresa deve levar em consideração ao traçar o plano estratégico? A primeira coisa é ter como plano de fundo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Depois disso, o importante é entender qual vai ser o objetivo da sua empresa, qual o propósito dela na sociedade e no mercado que ela está inserida. O que eu vou vender, como eu vou vender e olhando para onde eu vou vender, que é pensar no presente e no futuro. E também nos mercados, não só no local, mas no entorno. A outra questão é a pesquisa de mercado. O que outras empresas do mesmo segmento ou algo semelhante estão fazendo? Qual é a propaganda que ela prega? Quais os princípios que ela prega? Como que ela está fazendo a entrega dela? A outra questão são os pontos fortes e fracos em relação ao mercado interno e externo. Quando eu falo mercado interno, eu quero dizer a própria equipe, quem está trabalhando comigo, e o mercado externo é realmente quem vai comprar e até mesmo o governo através das suas leis. Porque tudo pode mudar. Mudou uma lei, pode ser que eu tenha que rever todo o meu posicionamento. Uma coisa que era um ponto forte pode se transformar em poucos dias num ponto fraco. A outra questão é sempre ter em vista o plano de ação. Sempre que houver algum problema, como que eu vou agir para contornar os desvios? Quando houver um novo evento externo ou interno que impacte na minha empresa, como é que eu vou agir? E nesse plano de ação é importante ter a gestão à vista. Quem vai fazer o que, como, quando e quanto isso vai custar. Depois desse material todo pronto, é importante que vocês revisitem mensalmente em reuniões de nível 1, 2 e 3 para saber se tudo está contento ou algo deve ser corrigido. As estratégias organizacionais contribuem para a análise do mercado onde estão inseridas, fortalecendo a sua presença de mercado. A consultora de empresa Roselane da Silva explica como o ambiente interno e externo influenciam na presença de mercado. O ambiente interno e externo, ele influencia no posicionamento de mercado quando há uma nova notícia diferente do que estava combinado no meu planejamento estratégico. Vamos supor, de repente tem uma demanda que a gente percebe que o público externo está procurando mais por produtos
com baixo impacto ambiental, ou com a qualidade de vida melhor, ou uma alimentação mais balanceada. Como exemplo, a gente pode citar o McDonald's, que antigamente eles não usavam nenhum tipo de salada. Com o passar dos anos, eles foram inserindo esses produtos mais saudáveis. Então, houve uma mudança na estratégia. Por quê? Porque o ambiente externo forçou isso. O ambiente interno, um dos exemplos seria a saída de um sócio e, de repente, uma parte do que eu tenho de capital de giro vai sair. Eu vou continuar com o mesmo tipo de marketing, eu vou continuar com aquela mesma linha de produção, então eu tenho que novamente rever. Então é dessa forma sempre que o ambiente interno e externo influenciam no posicionamento de mercado de cada empresa. Meu querido, você viu aí a consultora, né, a Roselane, uma colega minha de trabalho aí, a pessoa muito profissional nesse ramo da área estratégica, ela traz aí alguns conceitos exatamente do que você precisa para ter uma boa estratégia organizacional. E é claro, ela traz lá a questão do ambiente interno e do ambiente externo. Lembra que nós já vimos isso na aula passada, quando nós falamos da análise SWOT ou análise FOFA, né? Que nós analisamos o macroambiente, o microambiente e também a parte interna da organização. Olha só como a gente consegue verificar em alguns vídeos, inclusive, dessas externas, dessas matérias, o que nós já até passamos, já revisamos, mas trazendo para a realidade de hoje. Quando ela fala de estratégia, inclusive, uma das ferramentas mais utilizadas no planejamento estratégico ou na gestão estratégica de uma organização é algo conhecido como mapa estratégico. E é isso que nós vamos começar a falar a partir de agora. Coloca na tela que eu vou te mostrar exatamente o que se trata. Para Kaplan e Norton, lá em 2004, né, grandes autores aí da área estratégica, o mapa estratégico tem a função de fornecer um modelo que demonstra como as estratégias se ligam aos processos organizacionais. Sendo assim, ele tem o objetivo de solucionar problemas da organização, tanto no ambiente interno como externo, analisando a situação gerencial em 4 perspectivas. Tá? Que perspectivas são essas? Nós vamos já ver. O alinhamento dos objetivos organizacionais dentro dessas perspectivas é de extrema importância para a criação de uma estratégia gerencial focada em resultado. Mas que perspectivas são essas, gente? Segundo Kaplan e Norton, a construção do mapa obriga a organização a esclarecer a lógica de como e para quem ele criará valor. O mapa estratégico, tá bom? E é exatamente neste ponto que precisamos esclarecer o conceito de BSC ou Balance Scorecard, como eu posso dizer para você. Acompanhe. O modelo BSC é um instrumento que expõe as estratégicas das organizações através de um mapa alinhado aos objetivos e medidas de desempenho. Dessa maneira, este mapa é organizado conforme mencionamos anteriormente, de acordo com 4 perspectivas. Agora nós vamos falar quais são: a financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos e também a perspectiva do aprendizado e crescimento. Segundo os autores, Kaplan e Norton, novamente, o mapa estratégico adiciona a dinâmica temporal da estratégia, trazendo mais clareza e foco. Portanto, pode-se dizer que ele é a representação visual da estratégia, ilustrando em uma página as 4 perspectivas que demonstram a estratégia. E aí eu estou com um exemplo para você ver, como você pode verificar, ó, no mapa estratégico. Esse aqui é um exemplo bem prático, bem simples para você entender. Muitas vezes as organizações elas trazem aqui a visão e a missão da empresa no topo do mapa estratégico, exatamente para mostrar onde se quer chegar, tá? Olha só aqui bem claro as 4 perspectivas, né? Financeira, perspectiva de clientes, perspectiva de processos internos e também a de aprendizado e crescimento. O mapa estratégico ele é uma ferramenta visual da estratégia, que ele traz uma relação de causa e efeito. Um exemplo aqui, ó, nós temos objetivos estratégicos, esses quadradinhos aqui são objetivos estratégicos dentro de determinada perspectiva, que o resultado deles vai trazer um efeito para o objetivo da outra perspectiva e assim sucessivamente, como você pode ver nas setinhas aqui, até chegar ao alcance da missão e da visão. Tá? Como você pode perceber,
O mapa estratégico e o Balance Scorecard, ou BSC, fornecem às empresas o detalhamento das estratégias nas diferentes perspectivas essenciais para a organização, facilitando a comunicação entre os setores. Além disso, também são responsáveis por medir se os objetivos estão atendendo tanto ao ambiente interno quanto ao externo. Volta aqui para mim antes de eu te mostrar alguns exemplos. Como você deve ter verificado, o mapa estratégico ele traz lá as 4 perspectivas, sendo elas aprendizado e crescimento, processos internos, de clientes e a perspectiva financeira. Cada uma dessas perspectivas tem dentro dela objetivos, vários objetivos estratégicos. Por exemplo, na perspectiva de aprendizado e crescimento, nós temos objetivos estratégicos ali mais voltados para a base da organização, como área de infraestrutura, como área de gestão de pessoas, como área base mesmo ali, ou seja, onde está o núcleo das organizações. Quando a gente sobe para a próxima perspectiva, que é de processos internos, nós já estamos começando a trabalhar a questão departamental, áreas de marketing, publicidade, na verdade, áreas que vão trazer um resultado maior para a organização. E aí a gente sobe para a parte financeira, né? O lucro da organização, tá bom? Quanto que nós vamos lucrar, quanto que nós vamos necessitar. E, por fim, a perspectiva de clientes é aquela que você está pensando nos resultados para alcançar a satisfação desse cliente. E é claro, o mapa estratégico ele te traz uma forma visual quais são os objetivos, onde a organização quer chegar, onde a sua cooperativa quer chegar, onde ela quer estar daqui a 5 anos. E isso te mostra de uma forma muito clara, exatamente para que cada colaborador, ou cada funcionário da sua organização tenha o conhecimento, tá, de como você vai alcançar essa estratégia, esse resultado, esses objetivos por meio do mapa estratégico. Então, assim, coloca na tela aí um exemplo do mapa estratégico da OCB, tá? Ele traz aqui a visão do cooperativismo, a missão, os valores, tá? Alguns mapas podem trazer valores, e aí ele tem aqui algumas perspectivas que são diferentes, né? Com a proposta de valor, né? A perspectiva dos objetivos finalísticos e também da parte de gestão. Esse é um pouco diferente. Olha esse próximo aqui, ó, da cooperativa empresarial. Também traz a missão, visão, os valores, tá? E as perspectivas do planejamento. Cada cor aqui é uma perspectiva diferente. Tem mais um? Tem, mapa estratégico aqui do Cicobi, Credip, né? Ó. Trouxe a missão, a visão, os valores e as perspectivas de planejamento. Mas olha só as perspectivas aqui, ó, daquelas que nós já falamos, ó, aprendizado e crescimento, colaboradores, já entrou uma nova aqui, ó, processos internos, tá bom? Perspectiva de cooperados, né? Mercado, sociedade, gestão de sistema e também a perspectiva estratégica, tá bom? Volta aqui para mim porque eu quero te dizer uma coisa. Quando você está pensando em mapa estratégico, você está pensando no futuro da tua organização. Mas para você alcançar, para você chegar nesse futuro da tua organização, você vai passar por várias etapas, tá? Por isso que o mapa ele traz uma relação de causa e efeito. Para mim poder alcançar um resultado aqui na perspectiva de processos internos, a perspectiva de aprendizado e crescimento ela precisa estar muito bem estabelecida e, é claro, com todas as suas ações, com todos os seus planos, tá? Muito bem estabelecidos e execução muito bem detalhada para que cada um consiga realizá-la, cada um consiga executá-la. Falando em ação, falando em atividades e tudo mais, nós temos aqui então o conteúdo de controle e avaliação. Do que se trata? Coloca aí para mim, ó. O controle compreende o processo através do qual os administradores asseguram que as atividades efetivas estarão de acordo com as planejadas. É claro, né? Ó, um planejamento representa uma antecipação da ação, tá? Que é um conceito passivo até o momento de sua execução. O controle já é um processo ativo que procura manter o planejamento dentro do seu curso. Olha aqui para mim, então. Olha só, o planejamento, veja bem, ele representa a antecipação da ação, mas é passivo, porque você ainda está o quê? No processo de planejamento, você ainda está pensando, você ainda está escrevendo exatamente onde você quer chegar, quando e como você vai alcançar aquele objetivo. Já o controle não, ele já é um processo ativo, porque ele vai estar o quê? Procurando manter o planejamento dentro do seu curso. É aquilo que eu lhe falei. Eu quero guardar R$12.000 para me viajar no final do ano. Será que 12 mil dá, professor? Eu
12 mil dá para brincar um pouquinho, né, professor? Dá para fazer uma brincadeira. Então, 12 mil reais. E aí o controle, o que o controle vai fazer? A cada mês eu tenho que guardar R$1.000 para que eu chegue, é lógico, de janeiro a dezembro, para que eu chegue em dezembro e eu tenha esses 12 mil reais. Mas espera aí, como é que eu vou controlar isso? É muito simples, tá? Eu vou guardar 1.000 em janeiro, vou guardar 1.000 em fevereiro, 1.000 em março, na verdade. De repente, chega lá em junho, como é que eu vou saber se eu alcancei 6.000? Porque eu estou no 6º mês e me ter 6. Aí eu vou verificar o meu controle. Opa, cheguei lá em junho e só tenho 4.500. Meu Deus do céu, está faltando 1.500 nesse meu planejamento, tem alguma coisa errada, tá? E o controle serve exatamente para isso. Nós não podemos deixar, e as organizações, as cooperativas, entre tantas outras, não podem deixar para controlar as suas ações, as suas execuções, simplesmente no final. O controle existe exatamente para isso, que no meio do tempo você consiga analisar exatamente se tudo está sendo executado conforme o planejado, tá bom? Coloca na tela de novo que, ó, independentemente do nível organizacional em que se situe o controle é realizado através de 3 passos distintos: estabelecimento de padrões, os métodos de mensuração do desempenho e a tomada de ação corretiva. Professor Jorge, como é que estamos aí? Como é que está a interação? Os alunos, como é que eles estão nessa situação aí, professor? Vamos lá. Eu queria inicialmente mandar um abraço aqui, professor Alberto, para a nossa professora presencial, Maria Rus. Perdão se eu pronunciei errado seu nome, professora. Nós temos aqui os alunos da escola Campos Sales participando. Recebemos algumas fotos também da escola Francisca Martendal e da escola Dona Benta, participando também aqui, efetivamente, da nossa videoaula. E em relação ao que o professor falou, ele está sendo sempre, em todas as aulas, como vocês percebem, muito feliz, muito claro nas explicações. E, caso eu possa ajudar a esclarecer ainda mais, por favor, mande suas dúvidas. E lembre, você que é atleta e quer ficar melhor no esporte que você pratica, você vai fazer o quê? Vai treinar. Apesar das aulas do professor Alberto e com meu apoio aqui estarem sendo sempre muito claras, muito felizes na explicação, lembre de ler, de reler, de revisar, para que você aprimore, amplie ainda mais esse conhecimento, ok, professor Alberto? Obrigado, professor Jorge, é isso mesmo, então você que é atleta aí, na verdade eu costumo correr aí de manhã, pela manhã, professor, e eu geralmente coloco aqui algumas metas diárias de quanto que eu tenho que correr todos os dias, para que aquilo que eu acho que é o necessário para mim, tá? Não sou acompanhado por nenhum profissional, mas é lógico, hoje em dia existem milhares de vídeos aí e que vão nos dando dicas aí de forma gratuita, tá bom? Vamos voltar aqui então para o nosso conteúdo, que eu quero te falar então do primeiro lá, ó, do controle e avaliação. Qual é a letra A? O estabelecimento de padrões, ó. Ele depende diretamente dos objetivos, especificações e também resultados previstos no processo de planejamento. Um padrão, ele compreende um nível de realização ou de desempenho que se pretende tomar como referência, ou ainda uma medida que serve de base ou norma para avaliação de qualidade ou quantidade. Existem vários tipos de padrões, tá, utilizados para avaliar ou controlar os diferentes recursos, tais como os padrões de quantidade, né, como o número de empregados, volume de produção, volume de vendas, percentual de rotação de estoques, etc. Esses padrões de qualidade, como padrões para produção, funcionamento das máquinas, as máquinas, né, e equipamentos, qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela organização, assistência técnica, etc. Existe também a mensuração do desempenho, né, ou seja, como é que eu vou medir esse desempenho? E é lógico, e comparar o desempenho atual com aquele padrão ou com aquele desejado. O controle, em qualquer nível, se baseia nas informações obtidas no acompanhamento da execução dos planos de ação ou da operação dos programas previamente estabelecidos, tá? O objetivo, então, é manter o desempenho ou os resultados dentro dos limites previstos pelos padrões ou critérios, a fim de garantir o alcance dos objetivos estabelecidos. E, por fim, aí a letra C, que é a tomada de ação corretiva, né? O controle também tem essa característica, que é a tomada de ação corretiva, ela serve para ajustar o desempenho atual ao padrão desejado. As medidas e os relatórios de controle são os meios que indicam quando o desempenho não está de acordo com o padrão estabelecido e qual ação corretiva deve ser. Essa ação, então, é tomada a partir dos dados quantitativos gerados nas fases do processo, e elas, quanto às correções a serem feitas, representam a culminação
do processo de controle. Tá? Esse controle está presente em quase todas as formas de ação organizacional. A sua finalidade é assegurar que os resultados das estratégias, políticas e diretrizes, né, por meio do nível estratégico, dos planos táticos, por meio do nível tático, e dos planos operacionais, regras e procedimentos, por meio do nível operacional, se ajustem ao máximo, o máximo possível aos objetivos estabelecidos. Volta aqui para mim que eu quero te deixar muito claro, resumir o que nós falamos de controle e avaliação. Na verdade, nós vamos verificar isso também de uma forma diferente. Olha só, lembra que eu falei que eu queria guardar 12 mil em um ano para poder viajar? Então, cheguei lá no mês de junho, eu só tinha R$ 4.500. Né? O meu controle mostrou que em 6 meses, a minha meta era ter quanto? 6 mil, mas eu só tinha 4.500. E aí, existe um negócio chamado ação corretiva dentro do controle e avaliação, que é exatamente para quê? Opa, ainda tenho mais 6 meses para corrigir esse pequeno desvio que aconteceu aqui. Faltou quanto? R$ 1.500 para me ter 6 mil em 6 meses. Como eu posso fazer esses 1.500? Ao invés de eu guardar R$ 1.000 até o final do ano, eu vou guardar durante 3 meses R$ 1.500 para poder completar aqueles 6 mil que era para me ter. Então, nos 9 meses do ano, eu já terei completado os R$ 9.000. E aí, basta eu voltar de novo para a parte dos R$ 1.000 por mês, até chegar em dezembro com 12 mil e viajar feliz. Não é verdade? Todo mundo gosta de viajar. Nas organizações funciona assim também. Existem muitas formas de você controlar. Depende muito, é claro, do que você precisa dar atenção para o controle da organização. É a mesma coisa na sua casa, né? O seu pai, a sua mãe faz lá o rancho do mês, não é verdade? E esse rancho ele tem que durar 15 dias, alguns fazem para 15 dias, outros para 30 dias, ele tem que durar. E para que ele dure, é preciso ter o quê? Um controle. Ah, não, se eu bebo 1 litro de leite todo dia, eu preciso ter quantos litros de leite no mês? 30 litros de leite. Opa, chegou lá no 15º dia. Meu Deus do céu, já consumimos 18 litros de leite. Opa! Então vai ter dia que vão ter que beber menos leite aí, não é verdade? Não dá para beber 1 litro, não. Para de dar um Nescau para essa criança aí, né, professor? Calma, não é verdade? Então você precisa fazer determinados controles e esse controle serve para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a vida da tua organização. Ele é necessário. É a mesma coisa que nós controlarmos o que a gente se alimenta, como se alimenta, não é? Dá para comer muita gordura? Claro que não. A gordura faz parte da alimentação saudável para o nosso corpo, mas em excesso é impossível você conseguir se manter saudável, tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro tópico da aula, modelo de plano de ação anual. Esse aqui é uma ferramenta muito importante. O que é então um plano de ação? Um plano de ação, também conhecido por plano de atividades ou ainda plano de trabalho, é uma das ferramentas mais simples e eficientes para o planejamento e o acompanhamento das atividades. Claro, ele pode ser utilizado para garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás, desde simples atas de reuniões até tarefas mais complexas como um projeto. Podemos dizer que um plano de ação é um documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho necessário a fim de atingir um resultado desejado ou resolver problemas. Este documento geralmente é criado no formato de uma planilha, eletrônica ou mesmo de papel, contendo informações com objetivos, ações, quem são os responsáveis, e até as datas de entrega. Você pode criar um plano de ação simples com poucos campos para monitoramento e controle, ou um plano de ação mais robusto, é claro. Em geral, um bom plano de ação deve contemplar os seguintes itens: o objetivo geral, a ser alcançado. Isso você precisa analisar muito bem. A lista de ações e atividades a serem executadas, tá? A data de início, lembra lá, tudo isso vem naquelas metas SMART, Data de início e fim prevista para cada ação. Qual será o orçamento alocado, ou seja, quanto que você vai necessitar de recurso financeiro para cada ação, e também quem será o responsável pela execução de cada ação. Não necessariamente precisa ser somente uma ação, podem ser várias, tá bom? Outros itens: objetivos de cada ação a ser executada, os riscos previstos na execução e seus respectivos planos de contingência, tá? E é claro, nós trazemos aqui um modelo muito clássico de um plano de ação, que é o 5W2H. Esse plano de ação também é uma ferramenta extremamente simples e prática.
que pode ser útil em inúmeros momentos e áreas da sua empresa. Ela é utilizada desde o planejamento estratégico, tático e operacional, até mesmo para planejar e acompanhar pequenos projetos ou atividades rotineiras. Essa ferramenta nada mais é do que um checklist, tá? De atividades, prazos, responsabilidades que devem ser desenvolvidos com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto, tá? Ela, a sigla, né, da metodologia 5W2H, é formada pelas iniciais em inglês, das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. São elas, os 5W. O primeiro W, o what, né, o que será feito. O segundo, o why, por que será feito. O terceiro é o where, né, onde será feito. O quarto, o when, quando será feito. O quinto W é o who, né, por quem será feito. Os outros dois H, how, como será feito, e how much, quanto vai custar. Ei, meu querido, olha aqui para mim, né, você viu meu inglês aí, né? Até que não está tão mal, né? Para essas palavrinhas mais simples aí, até que ele está bem, né? Então você entendeu aí, ó, o que significa cada um desses 5Ws, 2H. Vamos agora para um exemplo mais clássico aqui para você entender. Coloca na tela aí, ó. Por exemplo, nós temos um projeto a ser executado com a ferramenta 5W2H. Qual é o status desse projeto? A criação da cooperativa, né? 60% concluído ou a concluir, tá? E aí nós vamos para o primeiro lá, o que será feito, né? O que será feito nesse projeto, ou seja, o que será feito para a criação da cooperativa? Por que será feito, né? Por que será feito? Qual o motivo? O que pretende alcançar, tá, com a criação dessa cooperativa? O terceiro W, o who, né? Por quem? Quem são os responsáveis para a criação dessa cooperativa? E o when, quando será feito? Opa! Quando nós vamos criar aqui a cooperativa? Quando vamos começar e qual é a data final para concluir aí essa cooperativa? Isso serve para o seu projeto integrador, tá? O where, onde será feito? Qual local? Qual a região? Qual o município? Vai ser numa propriedade? Onde vai ser isso? Tá? Os outros, o how, o H agora, como será feito? Nós temos que descrever agora quais são as várias etapas, quais são as ações a serem seguidas para nós podermos criar a nossa cooperativa e, é lógico, quanto vai custar, qual o valor financeiro, tá bom? Resumindo, então, para nós finalizarmos a nossa aula, os objetivos podem ser conceituados como o estado, a situação ou o resultado futuro que a organização pretende atingir. As estratégias são os meios específicos em que as organizações precisam se apoiar para buscar objetivos e, enfim, o controle e avaliação são os métodos, né, utilizados para medir se estamos ou não alcançando o que planejamos, e o modelo de plano de ação anual 5W2H foi o que nós passamos aqui para você. Pode voltar aqui para mim, porque eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos encerrando a nossa primeira parte da disciplina. Eu, o professor Jorge, a Tamires, que está aqui, estamos encerrando, mas é claro, na volta nós vamos para os exercícios. Você quer participar com o seu exercício, manda a resposta de uma questão, tá? Questão 1, coloca lá só aquela foto daquela, ou então escreve mesmo, o professor escreve a resposta, nome do aluno, tá? O município, a escola que eles estão participando, o professor, fica mais fácil aqui para nós, tá bom? Muito obrigado por estar aqui no nosso primeiro bloco e é lógico, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta, não é verdade? Você que estava aí fazendo seu exercício, né? Ó, teve aí um tempinho bom para poder completar suas atividades, 6 questões ali dessa nossa atividade, né? Da nossa disciplina, nossa teleaula 3 da disciplina de gestão estratégica em cooperativas, tá? Então você fez o exercício, com certeza você já deve ter mandado aí a sua resposta para o professor Jorge, mas antes, né, de nós falarmos da sua resposta, eu gostaria de dar aquele alô
muito especial para os professores presenciais, porque são eles quem são a nossa ponte, nossos intermediários, tá? Entre nós aqui no estúdio, né, e os alunos que estão aí participando. Aos alunos que estavam dormindo aí, fiquei sabendo que tinha aluno dormindo aí em sala de aula. Ó, meu querido, o intervalo é para você fazer a sua atividade, tá bom? É brincadeira, ninguém veio aqui me fofocar que tinha aluno dormindo não, tá bom? Tenho certeza que todos vocês fizeram a atividade e é lógico, vamos responder agora cada uma delas. Vamos para a primeira então, coloca aí na tela que eu quero ler para você. Olha só, questão 1, então. Que função administrativa define os objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente? E aí eu tenho como alternativas a letra A, que é a organização, a letra B, planejamento, letra C, direção, letra D, controle, ou letra E, nenhuma das alternativas. Volta aqui para mim, porque eu quero perguntar do meu amigo, professor Jorge Washington. Como é que estamos aí, professor? Tem escola que mandou? Vamos lá, professor. Sim, nós temos aqui envio da aluna Natani, ou Natani, me ajudem aí na pronúncia, da escola Jaime Peixoto de Alencar, que marcou a letra B, professor. Letra B, então a aluna aí, Nathalie, né? O Nathalie, como o professor lembrou e não sabemos. Letra B, a aluna marcou. Vamos verificar se essa é a resposta mesmo, não é verdade? Olha só, vou ler a questão de novo, coloca aí na tela você, ó. Que função administrativa define os objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente? E a aluna Nathalie marcou a letra B. Vamos confirmar o gabarito aqui. Parabéns, Nathalie. Então, você que marcou a letra B, volta aqui porque eu quero falar uma coisa. Foi muito claro, essa resposta é muito fácil, né? Até porque nós estamos falando de planejamento desde a primeira aula. Tá? Planejamento é aquele que você define as suas metas, né, pensando no resultado futuro. E a questão deixou muito clara aqui, qual é a função administrativa? Não é tema da nossa disciplina, mas quais são as funções administrativas? Inclusive na resposta eu coloquei todas elas. Sempre que você for lembrar em funções administrativas, lembre sempre de planejamento, organização, direção e controle. Essas são as 4 funções administrativas, ou conhecidas também como funções do administrador. Mas nós perguntamos qual é aquela que define os objetivos, né, e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. É claro, é o planejamento, é onde nós realmente colocamos lá no plano tudo o que nós queremos alcançar, qual a data, quais são os recursos necessários, quais são as tarefas, quais serão as metas específicas para poder alcançar determinado objetivo. Tudo isso está dentro de um planejamento. Parabéns, aluna. Qual a escola, professor? Francisco Peixoto. Jaime Peixoto de Alencar. Jaime Peixoto de Alencar. Falou o município? Não falou município. Jaime Peixoto de Alencar. Então manda aí depois o município, tá? Para nós sabermos aqui. A aluna Nathalie respondeu muito bem. Vamos para a questão número 2. Coloca aí que nós vamos perguntar, ó. Os objetivos, eles podem ser conceituados como: letra A, situações presentes com resultados inesperados. Letra B, metas de curto e médio prazo. Letra C, estado, situação ou resultado futuro que a organização pretende atingir. Letra D, metas sem definição de prazo ou resultados. Letra E, nenhuma das alternativas. Volta. Professor Jorge, e aí? Temos respostas aí da escola, algum outro aluno? Nós recebemos aqui da aluna Rayane, ela não identificou a escola ainda, e também da Natani. Então, a atividade número 2, não é isso, professor? Isso, questão 2. Número 2, então, a letra C. Ambas alunas, tanto a Natani quanto a Rayane, marcaram a letra C. Muito bem, Nathalie e Rayane marcaram então a letra C. A Rayane é lá da escola Jaime Peixoto de Alencar, né? Não mandou o município, mas eu tô com uma breve impressão que eu sei de onde é. Já ouvimos essa escola aqui. Então, parabéns aos alunos. Vamos verificar aqui então. Elas marcaram a letra C. O que seria então? Os objetivos podem ser conceituados como, letra C, estado, situação ou resultado futuro que a organização pretende atingir. Vamos para o gabarito. Parabéns, as alunas acertaram aí a resposta muito bem. Vamos verificar por que as outras não são.
Então, vamos ver primeiro o enunciado da questão de novo. Os objetivos podem ser conceituados como situações presentes com resultados inesperados. Pelo amor de Deus, resultados inesperados. Se nós estamos falando desde o início em planejamento, o resultado precisa ser esperado. E quando a gente fala de planejamento, estamos falando de situações o quê? Futuras, tá? Metas de curto e médio prazo, não. Planejamento pode ter metas de curto e médio prazo? Sim, mas quando a gente está falando dos objetivos, eles precisam ter metas de longo prazo, tá? Como planejamento. Letra D, vamos ver por que ela estava errada. Metas sem definição de prazo. Pelo amor de Deus, as metas não são smart, elas não precisam ser temporais, né? Então elas precisam ter um prazo muito bem específico, tá? Ou nenhuma das alternativas, a gente já sabe que é a questão a não ser marcada. Então, parabéns às alunas que marcaram a letra C como resposta correta. Vamos para a questão número 3, vamos lá, coloca aí. Por quê? As metas são criadas pela organização para buscar o resultado futuro. Isso é uma afirmação, tá? Elas precisam das seguintes definições, e aí eu volto novamente para o professor Jorge para verificar se teve resposta aí, professor. Agora sim, professor, a Rayane, da escola Jaime Peixoto de Alencar, do distrito de Extrema. Extrema. Isso. A Rayane marcou a letra D e a aluna Nathalie também marcou a letra D. Então, Nathalie, Rayane. A Nathalie falou, aliás, a Nathalie do Jaime Peixoto de Alencar, lá no distrito de Extrema. E a Rayane marcou qual é a escola dela, não? Não, é o contrário, professor. É o contrário. A Rayane, que é da distrito de Extrema. De Extrema. Certo? Extrema, da escola de Peixoto de Alencar. E a Rayane não marcou qual era a escola. Rayane ainda não. Mas a gente sabe que é aluna do nosso curso técnico e cooperativismo, depois ela vai mandar. Elas marcaram a resposta qual? Resposta letra D. D, né? Isso. Vamos verificar, coloca o gabarito aí na tela para nós verificarmos. Então, novamente lendo o enunciado da questão, as metas são criadas pela organização para buscar o resultado futuro. Elas precisam das seguintes definições. Lembra que nós falamos que as metas eram smart, né? Falamos até o exemplo do seu smartphone. E aí, é claro, eu como professor não poderia colocar a resposta bem facinha aqui, não. Eu coloquei misturado, na é verdade. Eu coloquei primeiro o M, né, de mensuráveis, coloquei alcançáveis logo em seguida, coloquei as metas precisam ser específicas, temporais e realistas. Vem aqui para mim, meu querido. Olha só, quando nós falamos de meta, pode voltar aqui para mim, quando nós falamos de meta, nós falamos de meta smart. Lembra que eu dei o exemplo do smartphone, tá? O teu telefone inteligente, da TV inteligente, a Smart TV? É lógico, a sigla Smart, ela para as metas, ela é muito bem explícita no que significa, que as metas elas precisam ser especificadas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporais. São 5, a Smart. Elas precisam ser muito bem especificadas. E aí eu até dei exemplo de um carro. Eu quero comprar um carro. Que carro? Qual marca? Qual cor? Tá? Qual modelo? Qual o tipo de carro? Em quanto tempo? Opa, esse carro é uma meta alcançável? Você vai comprar uma Ferrari ou vai comprar um carro mais barato? Tá? Em quanto tempo você vai comprar? Como é que você vai medir se você consegue realmente comprar esse carro? Então isso acontece também com as metas, tá? Tudo muito bem estabelecido para que você consiga alcançá-la, mas é claro, da melhor forma possível e da maneira mais explícita possível. Não dá para falar, eu quero comprar um carro daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos pode acontecer muita coisa. Que carro, quanto você vai guardar, quanto você precisa guardar. 6 anos é um tempo? É. Mas será que esse tempo é algo mensurável? Você consegue comprar o carro que você quer? São perguntas que você deve fazer, tá bom? Coloca na questão número 4 para nós verificarmos então qual é. O controle organizacional é realizado através de 3 passos distintos. Assinale a alternativa correta. E aí eu tenho aqui letra A, estabelecimento de padrões, os métodos de mensuração do desempenho e a tomada de ação corretiva. Letra B, tomada de ações, mensuração de resultados e ação preventiva. Letra C, objetivos, metas e plano de ação. Letra D, todas estão corretas. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Volta aí para nós que o professor Jorge deve ter resposta de aluno. Não tem, professor? Temos sim. Nós recebemos aqui da professora Maria Rus que a resposta da número 4, professor Alberto, é a letra A.
certo? Certo. E recebemos também aqui a informação de que a Rayane é de Chupinguaia. Chupinguaia, município lá de Chupinguaia, né? Então, Chupinguaia, distrito de Extrema, tantos outros municípios que estão participando com a gente aqui na nossa teleaula 3. Quem não está participando depois vai poder participar, às vezes por conta de o sinal não está muito bom, deu algum problema no equipamento, mas depois da aula ela vai subir lá para o nosso canal do YouTube, na verdade, do Instituto, a página do Instituto Federal de Rondônia, e vai poder assistir essa teleaula. Muito bem-vindo a todos vocês, e é claro, quem está chegando agora, nós estamos aqui na atividade, tá? Você que estava lá no recreio, lá no intervalo, né? Chegou atrasado, nós já estamos na questão 4, tá? Vou ler de novo, os alunos marcaram então qual é a resposta. Professora Maria Rus marcou a resposta, letra A. Letra A. Então vamos lá de novo para a pergunta, vamos ver o gabarito dela, ó. O controle organizacional é realizado através de 3 passos distintos. E aí pedimos para assinalar a correta. A professora Maria Rus mandou a resposta dos alunos, que era a letra A. Estabelecimento de padrões, isso mesmo, tá? Foi uma das primeiras que nós falamos, tá? Todo controle organizacional precisa estabelecer um padrão, tá? Os métodos de mensuração e do desempenho, isso aqui é muito necessário, tá? Quando você estabelece padrão, você cria também um método, e esse método, ele tem de mensuração quantitativa e qualitativa, nós falamos isso, tá? Do desempenho. E por último ainda, a tomada de ação corretiva. Volta aqui para mim. Por quê? A partir do momento que você começa a definir quais são os seus métodos, estabelecimento de padrões, os métodos de mensuração e desempenho, você vai verificar o quê? Se as suas ações estão sendo executadas da forma como foi planejado. Se elas estão fora desse padrão, você entra com a ação corretiva. E essa ação corretiva, ela vem exatamente para poder corrigir aquele desvio no padrão das ações executadas do teu planejamento, tá? Uma das ferramentas muito utilizadas na administração hoje em dia é exatamente o ciclo de gerenciamento ou ciclo de melhoria contínua, PDCA. Tá? É uma ferramenta que eu recomendo para você também buscar aí na internet o que seria esse ciclo. Tá? O P significa planejamento, o D é de execução, ou do, né? São palavras em inglês, o C de check, né? Ou de checar, ou de controlar, na verdade, e o A que é exatamente a ação corretiva. Por quê? A partir do momento que você planeja, executa, controla, você vai verificar se tudo está dentro do planejado. Se não está, você vai agir corretivamente para poder corrigir a sua ação ou o seu método, enfim, como um todo. Tá bom? Parabéns aos alunos aí da professora Maria Rus, todos os outros que responderam também a letra A. Vamos para a questão número 5, coloca aí na tela. Conceitue plano de ação. Essa aqui foi uma questão subjetiva, professor Jorge. Teve alguém que mandou a resposta aí? Vamos lá, vamos ler a resposta que a professora Maria Rus enviou, do aluno Claudir. É uma das ferramentas mais simples e eficientes para o planejamento. Ele pode ser utilizado para garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás, professor Alberto. Olha só, gente. Ei, volta aqui, meu filho. Plano de ação. Aí você pensa, nossa, é aquele plano de ação infalível, né? Já ouvido falar nisso? Já, com certeza, tá? E aí você pensa, nossa, é um plano de ação que não vai te deixar fugir daquilo que está estabelecido, para você alcançar um planejamento maior, um planejamento futuro. Na verdade, os alunos aí da professora Maria Rus estão de parabéns. É lógico, as respostas, como era subjetiva, elas precisavam estar dentro disso que a professora já respondeu. E nós trouxemos uma outra aqui. Coloca na tela como seria aí, ó, a resposta. Podemos dizer que um plano de ação é um documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho necessário, a fim de atingir um resultado desejado ou resolver problemas. Pode voltar aqui para mim. De uma forma bem simples, gente, um plano de ação nada mais é do que as ações definidas, tá, dentro de uma meta, um objetivo que você vai ter que executar para poder alcançar. Tá? E esse plano de ação ele pode te dar várias etapas, tá, a serem cumpridas, e cada ação dessa ela precisa ser o quê? Monitorada. Tá? Porque como é que você vai saber se você conseguiu alcançar ou não a determinada meta, ou o alcance das metas como um todo? Cada ação precisa ser monitorada. Opa, se nessa ação eu tenho 10 pequenas ações a serem cumpridas, eu primeiro preciso cumpri-las para poder passar para uma próxima. Lembra lá do planejamento estratégico, do mapa, que ele tinha uma relação de causa e efeito? Cada objetivo estratégico, ele tinha uma relação de causa e efeito com o de cima. Se eu alcançasse aqui embaixo,
automaticamente eu conseguiria começar a trabalhar no de cima e assim sucessivamente. Parabéns aí então aos alunos. Vamos para a questão número 6, então, para fechar nosso exercício com chave de ouro. Qual a importância do plano de ação para as organizações? Essa aqui é muito fácil, muito simples, né? Eu vou ler as alternativas. Letra A, definir e organizar as metas sem prazo. Letra B, realizar o acompanhamento das metas previstas por meio de um plano de curto, médio ou longo prazo. Letra C, definir e acompanhar os resultados dos objetivos. Letra D, todas estão incorretas. Letra E, nenhuma das alternativas. E aí, professor, como é que temos aí? Então, temos uma resposta aqui da professora, de novo, Maria Ross, que a resposta da turma é unânime. Eles fecharam com a letra C, a questão número 6, professor Alberto. Legal, então olha só aí, ó. Marcaram aí os alunos, letra C, né, professora Maria Ross. Eu acho que tá certo, hein? Deixa eu ler de novo, coloca na tela aí pra gente ler. Letra C, só antes de colocar o gabarito. Então, qual é a questão? Qual a importância do plano de ação para as organizações? E aí eles marcaram a letra C, ó. Definir e acompanhar os resultados dos objetivos. Vamos ver o gabarito, vamos dar uma olhada. Opa! A resposta era letra B, ó. Qual a importância do plano de ação para as organizações? Vamos ver. Realizar o acompanhamento das metas previstas por meio de um plano de curto, médio ou longo prazo, né? Então a letra B. Mas olha só, lendo a letra C, definir e acompanhar os resultados dos objetivos. Nós estamos falando o quê? De um plano de ação. A resposta por um todo não está errada não, volta aqui para mim. Né? Depois a gente pode até, professores, se tem alguma inconsistência na questão, a gente pode até verificar. Você manda ali no chat e ao final da aula, de repente, a gente pode verificar qual é a resposta correta. Mas olha só, qual a importância? Ele perguntou do plano de ação. Então, realizar o acompanhamento das metas previstas por meio de um plano curto, né? Ó, médio ou longo prazo. E aí marcar a letra C como definir e acompanhar os resultados dos objetivos. Não estava totalmente errada, né? Pode voltar aqui para mim? Não estava totalmente errada, mas os alunos foram no acompanhamento correto, né? Nós estamos falando de um plano e muitas vezes pode gerar esse pequeno conflito, essa pequena confusão aí. Mas o objetivo, na verdade, do plano é exatamente acompanhar metas de curto, médio ou longo prazo aí. A resposta correta, então, letra B. Parabéns aos alunos que acertaram. Nós estamos ficando por aqui, né? Nossa aula está chegando ao fim. A nossa disciplina de gestão estratégica em cooperativismo. Foi um prazer muito grande, não é isso, professor Jorge? Muito obrigado, professor Alberto, por mais essa parceria, por mais esse encontro. Obrigado pela participação, parabéns pela sua participação e vamos acreditar, vamos continuar estudando. Valeu, professor. Então você que está aí, muito obrigado aos alunos, professores presenciais, né? Obrigado à nossa equipe aqui, a Tamires, a nossa intérprete, né? E é lógico, até a próxima aula, estaremos aqui com certeza. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.